Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José, num tempo bastante complicado aqui no nosso país, mas que mostra que o presidente da República está se desgastando a cada momento, que as suas redes sociais estão ficando sem assunto, o desespero está batendo cada vez mais fundo nessas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente fica se perguntando por que é que o Bolsonaro ainda não caiu, por que que ele ainda está no poder, o que está acontecendo? Bom, nós vamos tentar desvendar alguns mistérios aqui. Se você está chegando agora ao nosso portal, você que é muito bem-vindo, se inscreva, dê joinha se gostar dos nossos vídeos, compartilhe e mande seus comentários para cá, porque eles são muito importantes, eles são sempre lidos aqui no nosso portal. Vamos seguir em frente. Gente, se o jornalista Paulo Henrique Amorim estivesse vivo, eu estava relendo esse livro dele aqui, O Quarto Poder, é um livro muito interessante, ele talvez estivesse respondendo algumas dessas questões daquela forma bem irônica dele, dizendo que esqueçam o Bolsonaro. O Bolsonaro não manda absolutamente nada. Quem manda no Brasil é quem manda em Bolsonaro. E quem é que está mandando em Bolsonaro? Eu acho que ele falaria alguma coisa assim. E colocaria em xeque por que a cobertura dos meios de comunicação em relação ao comportamento do Bolsonaro, tudo que ele diz, todas as aberrações, os crimes que ele comete, por que isso não é exposto, não é aprofundado? O que está impedindo que isso aconteça? Porque pesquisas de opinião ainda nos mostram que tem um conjunto muito importante de brasileiros que acha que ele está fazendo uma boa administração, mas o que é que ele está fazendo de bom para que as pessoas ainda dediquem algum tipo de confiança ao Bolsonaro? O Paulo Henrique, então, provavelmente ele falaria alguma coisa nessa direção e hoje, né, está completando um ano que aquele haitiano que foi para frente ali do Palácio do Planalto, naquele cercadinho, ele fez a sua profecia. Ele já mostrava naquela época que Bolsonaro não mandava absolutamente nada. O Bolsonaro estava acabado. O Bolsonaro é um espantalho que está preso ali no centro de uma plantação e mal está dando conta hoje de espantar os pombos predadores, não, as aves predadoras ou insetos. Se bem que inseto não fica com medo de espantalho, né? Mas vamos relembrar aqui esse momento desse haitiano / brasileiro, porque ele é naturalizado, porque ele fez essa afirmação do que ele já estava percebendo do governo Bolsonaro. A economia que já estava deteriorada, não estava apresentando absolutamente nenhum indicador para o cidadão comum como ele, como todos nós, e estava já no começo da pandemia sem tomar nenhum tipo de providência. Isso estava preocupando muito o nosso haitiano brasileiro e ele disse algo como isso aqui. Está baixinho o som, gente, mas eu reforço aqui na fala dele. Vamos lá. Você está recebendo mensagem no meu celular. Todo mundo, todo brasileiro está recebendo mensagem no seu celular. Você está recebendo mensagem a desrespeito, mandar para você. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Não precisa resistir. O povo lá ficou desesperado, dizendo: Bolsonaro, você não é presidente mais. Acabou, Bolsonaro, você não é presidente mais. Gente, o que está acontecendo no Brasil? Nós estamos vendo algumas instituições já se movimentando de uma forma muito corajosa, né? Eu peguei aqui uma petição do subprocurador do Ministério Público Federal, que atua junto ao Tribunal de Contas da União, e ele fez uma representação com requerimento de medida cautelar para retirar o Bolsonaro da presidência. Isso não quer dizer que é um impeachment, ele perde o mandato, não. Mas foi uma atitude muito corajosa desse subprocurador. O nome dele vou colocar aqui no finalzinho, vamos ver aqui. É o Dr. Lucas Rocha Furtado, subprocurador-geral. Gente, o que acontece? Foi uma atitude muito corajosa desse membro do Ministério Público, né? Pelo menos ele está pensando, está tomando a iniciativa de fazer alguma coisa, porque o Tribunal de Contas da União é um órgão que fiscaliza o dinheiro público no âmbito federal ou aonde o dinheiro federal é destinado. E fiscaliza também a atuação dos agentes públicos, os agentes políticos, todos os servidores públicos. O Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Senado e da Câmara Federal. Então, tudo que eles avaliam ali, eles mandam para o Congresso Nacional para se tomar algumas iniciativas.
Mas quando o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público percebem que tem alguém roubando, alguém desviando, alguém subtraindo, alguém subutilizando recursos públicos, acarretando resultados negativos, ruins, para o povo brasileiro, eles têm que tomar alguma providência e eles têm essa possibilidade. Quando há um desmando, há uma incompetência, um desvio macabro de recursos, eles podem sugerir que o funcionário que esteja cometendo esse tipo de situação seja afastado e que no seu lugar seja recolocado outro. É isso que o subprocurador está fazendo. Ele está mostrando que o Bolsonaro está atuando contra o erário público, porque todas as situações que ele faz acaba gerando mais despesa no final da história, porque com mais gente morrendo, são mais recursos, mais contaminação, mais desorganização, mais trava na economia, menos arrecadação de impostos, e por conta disso ele deve ser afastado, porque ele está fazendo muito mal. Entre outras palavras, ele está dizendo que o presidente é um causador de genocídio aqui no nosso país. É um hipergenocida, vamos dizer assim, porque muita gente não gosta de usar genocida, então vamos usar aqui hipergenocida ou um comandante de assassinatos em massa aqui no nosso país. Então ele sugere que o Bolsonaro seja retirado da função e aí um servidor público seja colocado no seu lugar, no caso, na linha sucessória, o Mourão, seja afastado também o ministro da Economia, que é um cúmplice no genocídio, e o ministro da Casa Civil, chefe da Casa Civil também, colocando no seu lugar outros servidores públicos. Realmente é uma situação bombástica e isso vai necessitar que os órgãos demandados digam alguma coisa. O Tribunal de Contas da União vai ter que dizer se o Bolsonaro ele está sendo um bom gestor ou não está sendo um bom gestor, se ele é um bom servidor público, se não é, se está tendo prejuízo para o erário, se não está. Gente, isso, como eu disse a vocês, vai gerar processo contra o Bolsonaro. Ele vai ter que devolver dinheiro, ele vai ter que pagar do próprio bolso dele por uma série de desmandos que estão acontecendo aqui no nosso país. E as mortes vão se sucedendo por todos os lados, né? Hoje morreu aqui, ontem, né, o cantor gospel Irmão Lázaro, vítima de complicações da Covid-19. Ele é irmão do ator Lázaro Ramos, que é meu vizinho aqui, a gente mora muito perto, de vez em quando a gente está se trombando por aí. Então, fiquei muito chateado e fico imaginando assim, o Lázaro, que é um ativista, é um batalhador, um homem que tem se colocado a favor do combate à Covid, e perdeu o irmão, que foi cantor no Olodum e se converteu para uma religião dessas aí, evangélicas, né? E, enfim, perdeu sua vida com 54 anos. As cenas vão se multiplicando aqui no nosso país. Hoje eu vi essa foto aqui na capa da Folha de São Paulo. Gente, é uma foto que diz muita coisa, né? Profissional de saúde ali no chão, desolado, e uma vítima ali não identificada dentro do hospital. Uma pessoa que, enfim, o que justifica a gente ter um presidente da República que ajude a provocar esse tipo de situações, né? Ele está muito chateado e promoveu uma ação agora, usando a Polícia Federal, contra o Ciro Gomes. Muitas pessoas pediram para comentar isso também. Gente, isso aí é uma coisa muito curiosa, porque o Bolsonaro dificilmente ele move ação contra alguém, né? Mas agora eles começaram a ter um surto de sair movendo ação para todos os lados aí, porque quando você move uma ação contra alguém que atacou a sua honra, a pessoa te ofendeu, então você ficou muito ofendido, você tem direito de mover uma ação contra a pessoa. O problema é se a pessoa estiver falando a verdade e ela provar que o que ela disse foi verdadeiro. É o que está acontecendo agora com o Ciro Gomes. O que vai acontecer com o Ciro Gomes nesse tipo de ação e com as outras pessoas? Eu acredito que não vai acontecer absolutamente nada. O Bolsonaro, no final da história, ele vai ter que retirar a ação. Porque veja bem o que acontece nos crimes contra a honra de uma maneira geral, como eu disse para vocês. O Ciro Gomes acusou o Bolsonaro, dentre outras coisas, de ser um ladrão, por conta do patrimônio que ele tem hoje e a grana que ele recebeu enquanto servidor público ao longo da sua vida. É impossível alguém que só recebeu salários de uma atividade parlamentar ter o tanto de imóveis que Bolsonaro tem, o tanto de automóveis que ele tem, o tanto de imóveis que as suas ex-mulheres conseguiram comprar, de ter o tanto de dinheiro em espécie que rolou nas mãos da família para cima e para baixo, e a mesma multiplicação de imóveis para os seus filhos. Então, se ele está acusando
o Bolsonaro de ter cometido desvio de dinheiro público, a chance do Ciro Gomes mostrar pelas evidências que ele não está mentindo são muito grandes. Então o Bolsonaro provavelmente ele vai retirar essa ação. Mas ele quer fazer uma farofa nesse momento, e como eu estou dizendo para vocês, né, quem tem telhado de vidro não pode sair atirando para todos os lados, porque as pedras, os projéteis, né, eles podem descer e podem deixar você tomando chuva durante muito tempo. O Bolsonaro, ele vai, gente, sofrer todo tipo de ação no futuro, não sou eu só que estou dizendo, quem conhece a história do Brasil, quem vê os processos políticos no mundo, a queda de pessoas que estavam no poder e cometem transgressões, o que acontece com essas pessoas. Então, o Bolsonaro, ele é um grande espantalho do poder econômico. Quando ele não for mais útil, a vida dele vai se destruir completamente. Ele não vai ter grana suficiente para pagar advogado, de tantos problemas que ele vai reunir pela sua frente, né? Gente, a gente tem visto aqui muitas situações no nosso país que conseguem explicar para a gente por que existe essa promiscuidade entre poder público, poder político, mistura de religião com política e como isso causa muitos danos ao povo brasileiro. O Malafaia, que de vez em quando eu coloco ele aqui nos nossos vídeos, ele agora virou professor de Direito Constitucional. Ele vai fazendo seus lobbies para cima e para baixo, e agora ele, notadamente, ele está influenciando o Bolsonaro de uma forma muito intensa no pedido de intervenção sobre os estados, municípios, enfim, ele quer desdizer aquilo que a Constituição disse, ou seja, que os prefeitos e os governadores têm plena autonomia para cuidar do isolamento, do lockdown nos seus municípios quando houver razões para isso. Mas para o Malafaia, que dá aula de Direito Constitucional míope, né, vamos dizer assim, ele tem um outro ponto de vista e vamos ver como é que isso tudo se conecta com o nosso papo de agora. Vamos lá. As igrejas mandam ofertas e dízimos por sistemas eletrônicos. Ano passado, eu inaugurei mais igrejas em 2020 do que em 2019, que não tinha pandemia. E só agora eu estou construindo 7 templos. Então, vamos deixar de mau caratismo, de deturpar a verdade e vamos para a verdade e a realidade que a Constituição do país nos ensina. Vamos... Aí ele vai dizendo que é o seguinte, né, que a Constituição garante que os templos estão acima de qualquer coisa. É mais ou menos isso que ele está dizendo, que os prefeitos e governadores não podem evitar aglomerações dentro desse sistema. Gente, até enterro as aglomerações estão sendo proibidas. Então, como é que dentro da igreja, para se disseminar mais o vírus, há que se entender que a Constituição protege isso? O Malafaia, ele não sabe que a Constituição ela tem como um valor superior ao direito das pessoas irem se contaminar em qualquer lugar, o direito à vida. Então ele fica desinformando as pessoas que estão próximas dele, e as pessoas vão acreditando, mas não é só isso, né? Onde é que teve o Malafaia essa semana? Ele esteve lá reunido com o Bolsonaro para conseguir aquela anistia de 1 bilhão e 400 milhões de reais de dinheiro sonegado dessas igrejas. Então, quer dizer, no meio de tantas necessidades, o Bolsonaro, ele vetou, mas ele pediu para os parlamentares para derrubarem o veto. E aí, na sequência, o Malafaia foi lá se encontrar com Augusto Aras, que também está defendendo a abertura de templos, né? Ou seja, o Aras é um amigo do vírus, amigo do Malafaia, amigo do vírus, porque quer virar ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de saber se você, cidadão comum, se pediu uma audiência lá com Aras para falar dessas cenas aqui, que eu mostrei para vocês, se você vai conseguir lá uma audiência com Aras. Seu Aras, olha só, meus parentes estão passando por isso aqui, ó. O senhor é representante da sociedade, o senhor está com um monte de processos de solicitação de investigações contra o presidente da República por crimes comuns e crimes de responsabilidade. O que é que o senhor está fazendo? Então, gente, nós vamos vendo essa promiscuidade indo de um lado para outro. E aí a gente chega no ponto que eu gosto sempre de abordar aqui com vocês, né? A responsabilidade dos meios de comunicação. Por que é que os meios de comunicação não escalam jornalistas para irem atrás do Bolsonaro o tempo todo? Como eu tenho dito a vocês, gente, não é uma coisa sem pensamento. Eu estava relendo aqui vários livros. Eu tenho uma formação, eu tenho pós-graduação em telejornalismo, né? Eu estava lendo aqui o professor Rudker, a professora Esther Kozovski,
Todos os livros aqui que falam de mídia, né, de vários... Pô, tem uma coleção grande aqui, gente, de livros aqui que falam desse assunto, direito e mídia, enfim. Eu estava relendo esses livros todos aqui para ver se tinha alguma explicação por que é que os meios de comunicação não vão atrás do presidente da República para perguntar para ele aquilo que ele tem um dever de explicar para a nação. E aí o que acontece? Como as pessoas não têm informação, aí a Folha de São Paulo faz pesquisas que eu acho muito ridículas. Eles fazem umas pesquisas o tempo todo para saber a opinião da população sobre os ânimos da população. Então, a população desinformada, aí você quer saber se a população, se o poder de compra da população vai subir ou vai aumentar. Qual é a base de informação que as pessoas têm para responder sobre isso? Se a inflação vai subir ou se vai aumentar? Se você acha que a situação econômica do Brasil vai melhorar ou piorar. Então, eles fazem uma série de perguntas, só que as pessoas não são informadas. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, o presidente ele fala um monte de aberrações nas suas lives, ele fala um monte de mentiras, ele deturpa a realidade. Ele poderia ser confrontado por jornalistas com perguntas que só nós aqui poderíamos fazer, né? Por exemplo, ele disse que nós vamos ter problemas sociais gravíssimos pela frente. Um jornalista perguntaria, presidente, o que é que o senhor está fazendo? Vai ter problema, o que o senhor está fazendo? Por que o senhor nunca se reuniu com governadores e prefeitos para cuidar da pandemia? O que impede o senhor de reunir, de ocupar uma liderança? O senhor é contra isolamento. O senhor quer que governadores e prefeitos façam o quê com o volume crescente de pessoas contaminadas? As pessoas que estão fora dos hospitais, o que o senhor diria? Gente, são perguntas que o jornalista tem que perguntar, tem que fazer, para alguém que tem responsabilidade sobre a questão, né? O senhor tem algum estudo científico sobre cloroquina, para ficar divulgando a cloroquina? Quais são os dados que o senhor tem objetivamente, né? O senhor poderia indicar outra coisa, né, de cloroquina, poderia caipirinha também. Por que o senhor não indica outra coisa? Já que não tem comprovação científica, por que o senhor escolheu a cloroquina, né? Presidente, o senhor retira tudo aquilo que o senhor falou sobre a vacina chinesa? A vacina chinesa é boa ou não é? E a vacina que é produzida pelo Butantan com insumos chineses? E todas as vacinas que nós temos no Brasil que têm insumos chineses? É para a gente tomar ou é para a gente não tomar? O senhor retira o que o senhor disse? O senhor poderia dizer quando virá o spray de Israel aqui para o nosso país? Ele ainda salvará pessoas aqui no nosso país. Por que o senhor mandou uma missão para Israel? O senhor poderia explicar por que o Hélio Negão, o deputado, foi nessa missão? E por que o sargento Max, do BOP, também foi nessa missão para Israel? Eles fizeram um relatório? O que eles disseram? O que eles têm a dizer sobre esse assunto, já que foram pagos nessa expedição com dinheiro público, né? O senhor disse que o Pazuello fez um trabalho excepcional e brilhante. Por que o senhor demitiu? Gente, são várias questões aqui que os meios de comunicação poderiam investigar, poderiam colocar o presidente diante da opinião pública para ele mostrar o que de fato está acontecendo no Brasil e mostrar sua gigantesca incompetência. Mas ele é o espantalho que está funcionando. O espantalho que está grudado ali, ele está fazendo com que nós não percebamos que a Petrobras está sendo fatiada, que os nossos oleodutos e gasodutos que foram construídos ao longo de décadas estão sendo entregues a preço de banana, que as tarifas vão aumentar porque eles vão privatizar tudo que eles puderem, que o combustível em quase todas as cidades do nosso país, a gasolina já está a mais de R$6, que o dólar continua a subir, que a qualidade de vida do povo brasileiro continua a descer. Então, gente, tem muita gente atuando no meio dessa história, mas o Bolsonaro, que a gente está nutrindo tanto sentimento ruim em relação a ele, porque ele representa de fato o mal no nosso país, ele não está sozinho nisso. Tem muita gente, tem muitos atores que estão grudados com ele no meio dessa história. Gente, o papo nosso ficou um pouquinho mais longo hoje, mas é final de semana, tem muitos temas, né? Não dá para a gente ser diferente. Espero que você tenha gostado, ficou com a gente até o final. E se não está inscrito ainda, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.